Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. E vamos ler o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Mais especificamente os versículos de 1 a 11. Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com a alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que me serve? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de frutos. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Contudo, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que nem proveito nenhum havia debaixo do sol. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra e queremos, ó Deus, reconhecer a nossa incapacidade e insuficiência para compreender todos os Teus mistérios. Mas rogamos, ó Pai, que Tu venhas ser misericordioso e falar conosco. Venha nos instruir através da Tua palavra, de maneira que possamos ser alimentados por Ti e fortalecidos ainda mais na nossa fé e na nossa confiança e no conhecimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Peço que Tu tenhas misericórdia e ajude esse Teu servo fraco, limitado, para que ele possa transmitir com fidelidade a Tua palavra, de maneira, ó Deus, que o Teu povo possa crescer no conhecimento do Senhor e assim viver para a glorificação do Teu santo nome. Nos abençoa, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos no Senhor, o livro de Eclesiastes se inicia com a seguinte frase, no versículo 2 especificamente, o assunto fala. Ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É assim que se inicia, meus irmãos, a discussão no livro de Eclesiastes. É uma afirmativa bem forte de Salomão, o seu autor. É uma tese, uma conclusão a que ele chega. Parece, a princípio, ser uma afirmativa bem exagerada. Pare para pensar, ele está dizendo que tudo é vaidade. Mas o que ele quis dizer com tudo é vaidade? Então,
eu quero falar com os irmãos basicamente sobre isso, mas eu quero explicar primeiro algo antes de vermos o que Salomão quis dizer. Eu quero explicar o que significa vaidade. Porque muitas pessoas, meus irmãos, em nossos dias, em nossa sociedade que é meio pentecostalizada, ao ouvirem essas palavras, eles pensam logo que nós estamos falando de algo relacionado à beleza ou a adornos pessoais, enfeites, roupas e coisas assim. Todavia, meus irmãos, a palavra vaidade, como é usada por Salomão, tem um sentido bem diferente disso em nosso texto. A palavra que se traduz por, que nós chamamos de vaidade, se traduz por vazio, por sopro, por vapor, névoa, por algo como uma fumaça. Aponta no nosso texto para um sentido de vacuidade, de ausência de sentido de algo vão. Assim, nós podemos entender a forte tese de Salomão de que tudo é vaidade, significa simplesmente que ele está dizendo que tudo é sem sentido, que tudo é vão, que tudo é como um vapor e uma fumaça. Mas então voltemos, o que Salomão realmente quis dizer então com esse tudo é vão, tudo é como fumaça, é como sopro, é sem valor? De onde veio essa conclusão do sábio Salomão? Como vocês sabem, Salomão, irmãos, era um homem muito sábio, um homem mais sábio descrito na palavra de Deus, para ser sincero. E como sábio, ele quis entender as questões básicas da vida. Salomão quis entender o que é bom, ele quis entender o que vale a pena nessa vida. Qual seria o objetivo da vida ou da existência? Como alguém pode satisfazer aquela sede atormentadora de encontrar o fim desde o princípio e preencher aquela eternidade no coração de todos os homens? Como ele questiona claramente no capítulo 3, versículo 11. Meus irmãos, são realmente perguntas dignas de um homem sábio. Ele quer obter uma descrição vívida de como é a vida do homem debaixo do sol, ou uma vida do homem nesta terra. Ele quer avaliar o mundo, por assim dizer. E em verdade, depois da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a vida da perspectiva debaixo do sol, nesta terra, tem sido marcada por um ciclo interminável de nascer e morrer, onde as pessoas muitas vezes se veem até sem esperança, quando apenas olham a vida nessa perspectiva. Assim, meus irmãos, não é de admirar que um homem sábio como Salomão, ele quisesse encontrar as respostas que podem dar e fazer sentido em nossa vida. Então, no capítulo 1, no versículo 3, nós encontramos a pergunta que o conduz a iniciar uma investigação intensa em busca de respostas. Uma busca que envolveu toda a sua vida. Acompanhe então assim comigo e vamos observar exatamente essa busca de Salomão. Vamos ler o versículo 3 desse capítulo 1. Capítulo 1, o versículo 3. Diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Se você puder manter a sua Bíblia aberta, seria bom, porque vez ou outra vamos ler um verso ou outro. Essa, meus irmãos, é a pergunta central do livro. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É a pergunta que impulsiona Salomão a buscar respostas experimentais. Ele não quer saber de teorias lógicas, ele não quer saber de teorias abstratas, apenas no campo da racionalidade, mas ele quer algo substancial. Ele quer entender o proveito da vida dos homens de maneira substancial, vívida. E nós sabemos que se existia alguém que poderia então desvendar os mistérios dessa pergunta, seria alguém como Salomão, a quem Deus tinha dado o maravilhoso dom da sabedoria, de maneira que ninguém igualou-se a ele. Todavia, meus amados irmãos, nós devemos confessar que essa é uma pergunta que também nos interessa muito, porque quem de nós nunca se questionou sobre o valor de tantas labutas nessa vida? Quem não se perguntou sobre o que precisaria para ser mais feliz? Quem nunca disse, se eu tivesse isso ou aquilo, eu seria mais realizado ou mais feliz? Será que o trabalho árduo vai me proporcionar essas coisas? Será que o sentido da vida está em ter muitas coisas?
Onde que eu posso encontrar a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria de viver? Será que é nos empreendimentos? Será que são nos meus feitos, nos meus projetos? Quando pensamos assim, meus irmãos, nós vemos que os questionamentos do sábio Salomão eram e são questionamentos importantes. Ele nos coloca dentro dessa discussão, pois nós somos muitas vezes afligidos por questionamentos exatamente como os questionamentos que Salomão estava enfrentando. Porém, o Senhor, nosso Deus, Ele quer nos falar sobre isso essa noite, e por isso Ele nos reuniu aqui. Então eu vos prego a palavra de Deus no seguinte tema: só Jesus provê o verdadeiro sentido da vida debaixo do sol. É sobre esse tema que nós veremos e abordaremos o nosso texto. Então, meus irmãos, vamos lá. O questionamento de Salomão é um questionamento desafiador. Depois de o ouvirmos, nós ficamos realmente desejosos em ouvir uma resposta sobre qual é o bem ou o proveito dos mortais. Mas tem algo interessante em nosso texto. Salomão, ele não levanta essa questão e a solta no ar, por assim dizer, deixando-nos por nossa própria conta, nessa busca incessante por uma resposta. Não, ele mesmo decide, meus irmãos, buscar uma resposta. Ele decide investigar e buscar com a sua própria experiência uma solução para o dilema que se encontra nestas perguntas. Por uma série de reflexões, ele decide buscar entender o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do sol, ou seja, nessa terra, durante os poucos dias de sua vida. O Salomão, como eu já disse, ele é sábio e ele quer dar conselhos ao povo da aliança, ao povo do Senhor, sobre qual é o verdadeiro sentido da vida. E nessa busca, meus irmãos, ele investigará várias áreas da vida e oferecerá sua própria situação para ilustrar esse intento. Em nosso texto, no versículos de 1 a 11, ele aborda o que tem sido, podemos dizer assim, o foco da vida dos homens desde muito tempo. Se você prestou atenção em nosso texto, ele vai se focar em 3 áreas específicas. Ele vai focar-se no prazer, ele vai focar-se nas riquezas e ele vai focar-se na fama. Afinal, não seria essa a melhor forma de passar por esse ciclo de vida e morte na qual estamos destinados depois do pecado, tendo prazer, tendo riquezas e tendo fama? Qual a melhor maneira de enfrentar a vida, senão usufruindo dessas coisas que são aquilo que ocupa a mente e o coração de muitas pessoas em nosso mundo? Então, na busca de resposta, Salomão ele expõe os testes da prova e nos mostra aquilo que ele usou para desmascarar esses mitos e provar que tudo é vão e que essas coisas não podem ser o sentido da vida do homem, dos filhos de Deus. Então vamos lá, no versículo 1, nós somos informados de que Salomão ele conduziu a sua experiência, a uma experiência em sua vida. Ele fala a sua própria consciência dizendo: vem agora, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. A palavra, meus irmãos, alegria em nosso texto é um sinônimo de prazer na língua hebraica. De modo que Salomão ele está se dirigindo a testar um dos maiores mitos que ataca os homens, a busca do prazer e da satisfação pessoal. Assim Salomão ele começou o seu teste por seguir o prazer. Embora o nosso texto não diga o caminho por ele percorrido, meus irmãos, nós imaginamos como ele se deu a tudo aquilo que ele gostou, a tudo o que ele quis tocar, a tudo que ele quis sentir, a tudo que ele quis gozar. Ele experimentou todos os prazeres desta vida. Não é sem razão que no versículo 10, você pode conferir comigo, ele diz: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria ou de prazer algum. Meus irmãos, Salomão ele não se negou a nada. Ele provou todos os prazeres possíveis. Ele se tornou uma espécie, como diz a filosofia, de hedonista, aqueles que acham que o prazer é o bem supremo da vida. Salomão viveu como um verdadeiro hedonista.
Ele viveu uma vida conforme se pregou na expressão latina chamada carpe diem, que quer dizer, aproveite a vida, viva o momento, não gaste tempo a não ser com aquilo que possa lhe render prazer de imediato. Salomão mergulhou de cabeça numa vida assim. Ele viveu sem medo, irmãos, ou preocupações do futuro. Ele viveu a vida que é o objeto de desejo de muitos homens. Uma vida entregue aos desejos e aos prazeres. Podemos imaginar aqui, meus irmãos, os prazeres mais diversos. Tudo que lhe desse prazer, isso Salomão buscou. Além disso, além do prazer em si, ele buscou aquilo que poderia produzir riso e alegria, diz o versículo 2. Talvez podemos pensar ele como um rei. Ele usou os espetáculos de humor, ele usou os bobos da corte, os festejos, e sabe-se mais o que? O fato é que sua busca de alegrias e prazeres, como o principal propósito da vida, foi realizado com muita intensidade por Salomão. É verdade que nós não sabemos quanto tempo ele viveu nessa experiência de busca desenfreada por prazer. Mas uma coisa se pode ter certeza, irmãos: ele atingiu o ápice em sua busca. Ele atingiu o ponto maior. Mas, irmãos, a pergunta é: será que Salomão ele pôde dizer aos filhos dos homens que a busca do prazer e da alegria era a melhor forma deles viverem os curtos dias de sua vida debaixo do sol, conforme ele se propôs a investigar no versículo 3? E eu quero lembrar aos irmãos aqui especificamente os versículos 3 e versículo 9 do nosso texto, que mostram que, apesar de estar vivendo nessa busca pelo prazer e de encontrar o sentido da vida, Salomão estava sendo guiado pela sua sabedoria. É importante porque ele não está vivendo como um ímpio, um pervertido qualquer. Ele está vivendo sim, deleitando-se no prazer, investigando todas as coisas a fundo, experimentalmente, mas dirigido pela sua sabedoria. Então vamos voltar. Será que ele, Salomão, investigando essas coisas, movido pela sua sabedoria, ele encontrou no prazer e na alegria o sentido real da vida? Será que Salomão viveu todos aqueles prazeres do mundo, vamos chamar assim, e ele pôde olhar para trás e dizer, valeu a pena? Será que o seu plano de provar a alegria e o prazer da vida serviu para determinar o que era realmente bom para os filhos dos homens? Talvez muitas pessoas que conhecemos, e quem sabe até nós mesmos, tivéssemos uma resposta positiva e disséssemos, sim, que é esse o sentido da vida, nada melhor do que viver a minha curta vida deleitando-me no prazer. É provável, irmãos, porque não é verdade que há momentos na vida que parece que é exatamente isso que nós queremos. Devemos ser sinceros com nós mesmos. Quantas vezes não somos tentados a pensar que o segredo da felicidade está em viver a vida sem se preocupar com o futuro, vivendo só o momento, como diz a expressão carpe diem. Quantas vezes não desejamos algumas gotas mais de prazer ou de felicidade, ainda que sejam com algumas coisas proibidas pelo nosso bom Deus em sua palavra? Quantas vezes não desejamos os prazeres transitórios do pecado, e que se fôssemos deixados por nossa própria conta, estaríamos atolados em um lamaçal, como verdadeiros hedonistas? Todavia, meus amados irmãos, é surpreendente a resposta que Salomão dá. Depois de mergulhar de cabeça nessa investigação e experimentar as delícias dos prazeres, sua resposta rápida e objetiva é: tudo isso é loucura e não serve de nada, diz o versículo 2. Sua resposta é que é tudo sem sentido, é vão, é pura vaidade. Irmãos, definitivamente a resposta número 1 para a melhor forma de viver a vida para os filhos dos homens não é atolado em prazer. E você talvez já tenha até imaginado por quê. Porque ninguém suporta, irmãos, um riso contínuo. Ninguém suporta viver uma vida de deleite contínuo. A vida é temperada com um pouco de choro, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:15. Todavia, meus amados irmãos, essas coisas, elas enfadam.
Depois de um tempo, tudo se torna enfadoso. Imagine o que é usufruir de bobos da corte, fazendo você rir continuamente. Depois de alguns minutos, não tem mais graça. Imagine o que é viver prazeres e mais prazeres. Depois de um tempo, até o prazer perde o sentido. Tudo enfada com o tempo, inclusive, meus irmãos, o riso e o prazer. Então a resposta é não. Definitivamente, a felicidade carnal nos prazeres do pecado não são o único nem o principal propósito da nossa vida. Salomão chegou a essa conclusão e nos ensina. Então ele nos leva para um segundo teste no versículo 3. Ele diz, podemos... e esse teste, na verdade, é o vinho. Ele se propõe no versículo 3 a abordar o vinho. Nós podemos então imaginar Salomão buscando satisfação na bebida. E de fato, se dar o vinho é uma boa forma de se dizer que se quer prazer, desfrute e alegria. Afinal, muitos ébrios, eles percebem, eles parecem, melhor dizendo, viver exatamente assim. Eles parecem viver sem preocupações e felizes, e até zombam de nós que vivemos e queremos viver uma vida ordeira. Se olharmos para os bares, parece que é exatamente isso que vemos. Pessoas estão bebendo, elas estão sempre sorridentes, como se a vida fosse perfeita naquele momento. Bem, Salomão, então, como um sábio que está investigando o sentido da vida, se perguntou, será que o vinho, na bebida forte, está o segredo da verdadeira felicidade? Esses homens parecem que estão sempre felizes, será que esse é o sentido da felicidade? Então, ele se dá ao vinho e começa a experimentar a insensatez e a loucura de uma vida regrada por álcool. Ele quer determinar o que é realmente bom para os filhos dos homens. Lembre-se novamente do versículo 3 e versículo 9, em que ele está sendo regido pela sua sabedoria. Então, embora Salomão não diga explicitamente em nosso texto, ele, sem dúvida, chegou à mesma conclusão que teve em relação à alegria e aos prazeres. Ele viu, meus irmãos, que se alegrar com o vinho era tão vazio, era tão sem sentido, tão mentiroso quanto qualquer outra coisa. Na verdade, ele provavelmente teve o efeito oposto daquilo que os seus olhos apontavam. Em vez de lhe dar o prazer da vida, o vinho lhe fez sentir mais perturbado e frustrado com a vida. E eu posso perguntar a você, talvez você já tenha vivido uma experiência com álcool, não é isso exatamente o que a bebida excessiva faz? Ela torna os homens entorpecidos e embrutecidos, ele torna os homens frustrados e perturbados com seus feitos. É verdade, irmãos, que quando usamos com moderação, o seu uso é elogiado até nas Escrituras. Por exemplo, o Salmo 104, versículo 15, diz que o vinho alegra o coração. Na festa de casamento em Caná da Galileia, o Senhor transformou água em uma quantidade abundante de vinho, em João 2. E lembre que o vinho é um dos elementos da Santa Ceia do Senhor, como está em Mateus 26 e também em 1 Coríntios 11. E o vinho estará presente na era vindoura, porque Jesus, em sua palavra, nos diz que nós haveremos de o beber novo no reino dos céus. Então, lógico, o ensino da palavra de Deus não é contra o uso do vinho, mas contra o seu uso em excesso. Perceba, o nosso texto diz que Salomão, ele se deu ao vinho. Ele procurou encontrar a felicidade e a razão da vida nisso. E como já nós mencionamos, irmãos, ele se deu conta de que esse não é o meio de se viver a curta vida que nós temos debaixo do sol, debaixo dessa terra. Vinho não é. Então, até agora, Salomão, ele experimentou o prazer, riso, vinho, mas ele ficou frustrado com os resultados. Ele ficou entediado com o puro prazer. Ele se cansou de rir e não se impressionou com o vinho. Mas a sua experiência, meus irmãos, ainda está longe de acabar, de ser concluída. Então, em sua busca, ele se move em direção às coisas mais dignas, podemos dizer assim. Ele se volta a relatar as suas grandes obras de construção, projetos e realizações. Ele vai abordar agora as riquezas. Se os prazeres não se viram, se o vinho não se viu, agora ele vai atrás das riquezas. Será que o sentido da vida está nas riquezas?
Será que os grandes empreendimentos escondem a verdadeira satisfação pela vida? Será que a busca de prazer com propósitos mais dignos, como as construções e empreendimentos, trará a solução para o dilema e desvendará a melhor forma dos filhos dos homens viverem a curta vida debaixo do sol nessa terra? Salomão, ele teve uma longa experiência nisso. Ele fez muitas construções grandiosas. Ele fez uma casa chamada de Casa do Rei, meus irmãos, que passou 13 anos para ser concluída. Ele construiu uma casa gigantesca chamada de Casa do Bosque do Líbano. Ele construiu uma casa também esplendorosa para sua esposa, filha de Faraó. Por fim, ele acabou construindo 8 cidades inteiras. E, bem, se tem alguém que sabe o que é empreendedorismo, é Salomão. Além disso, ele também se envolveu em horticultura, jardinagem. Ele também se envolveu com uma espécie de uma forma especial para poder cuidar e manter sua jardinagem sempre viva. Ele fez açudes e tanques para irrigá-los e mantê-los frutíferos. Além então das construções e empreendimentos, ele ainda teve muitas posses que até nos espanta em imaginar. Se você lê o livro de Reis, por exemplo, no capítulo 10, você fica de queixo caído com as dimensões das riquezas de Salomão. Os versículos 7 e 8 do nosso texto dizem: eu comprei servos e servas, eu tive servos nascidos em casa, eu também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. É sem dúvidas, meus amados irmãos, uma riqueza inigualável, uma fortuna que daria inveja em qualquer rei, até do antigo Oriente Médio. Podemos dizer que ele, de fato, possuiu tudo o que os seus olhos contemplaram. Tamanha riqueza trouxe muita fama a Salomão. Ele se engrandeceu e sobrepujou todos os que antes dele tinham vivido em Jerusalém. Na verdade, a sua grandeza correu o mundo. Inclusive pessoas de vários lugares vieram para ouvir a sabedoria e verem as suas riquezas, como é um exemplo da rainha de Sabá em 1 Reis 10. É verdade que ele diz como seu coração se deleitou no que ele construiu, e como isso foi a recompensa de todo o seu trabalho. Havia um fim nisso tudo. Agora, será que tudo isso trouxe a satisfação e o significado que ele desejou? Será, irmãos, que olhando para trás, ele pôde usar tudo isso e responder a pergunta que se destinou a responder? Será que viver assim, buscando estas coisas e empenhando a vida nelas, é a melhor forma dos filhos dos homens viverem sua curta vida na terra? Será que a busca dessas coisas esconde a verdadeira satisfação pela vida? E a resposta, irmãos, é não. É um não bem gritante. Parece estranho dizer algo assim, porque riquezas, fama, mulheres, uma multidão à sua volta lhe servindo, parece ser a vida feliz que todo homem desejaria ter. Aqui parece, de fato, que Salomão tinha chegado a uma boa razão para a vida, mas a resposta também é não. Ele olhou tudo e disse: é verdade que essas coisas, elas me alegravam, elas trouxeram certa recompensa de alegria para mim, é verdade, meu esforço e a labuta para conquistá-las, me deu um certo prazer, mas era só isso que elas davam. Diz o nosso texto, e isso era recompensa por todas elas, só isso e nada mais. Mas quando, então, olha todo esse patamar que ele chegou, e examinava essas coisas em relação à satisfação da vida, a relação ao que é melhor forma de vivermos essa vida nessa terra, a resposta de Salomão é uma só: tudo é vão, tudo é vaidade, é sem sentido. Elas deixam o coração pesado e a alma fria e vazia. Todas essas coisas, Salomão está dizendo, é pura vaidade. É uma resposta, irmãos, quase brutal. Para usar as palavras do nosso texto, ele diz:
Eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quem sabe não foi por isso que Salomão disse em Provérbios 14, 13: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Irmãos, pouco se é que existe alguém, inclusive em nossos dias, pôde se igualar a Salomão em suas posses, em seus projetos de construção e nas outras coisas que possuiu e vivenciou. Se existiu alguém que soube o que é prazer, alegria, riquezas e famas, esse alguém foi Salomão. Ele viveu tudo, irmãos, tudo que a maioria das pessoas desse mundo quer e correm atrás, e quem sabe até um pouco mais. Ele viveu a vida dos sonhos. E se formos sinceros, irmãos, quem não desejaria pelo menos um dia viver a vida que Salomão viveu? Mas, meus irmãos, todo o seu empenho foi como correr atrás do vento. Essa foi a sua conclusão. O bem e o proveito que qualquer parte deste mundo tem a oferecer é este: tudo é vão, não significa nada, é como um sopro do vento. A satisfação que ele tentou obter não passava de uma ilusão momentânea, de uma satisfação temporária. Essa passagem, meus irmãos, traz uma realidade dura para todos os homens. Eu digo isto pois nós somos ensinados desde cedo que não há uma vida sem essas coisas. Quem de nós não aprendeu desde pequenininho que na vida ele tem que buscar prazer, riqueza e fama? Mas Salomão, nesse texto, ou melhor, o Espírito Santo, por meio de Salomão, nesse texto, nos mostra, ele nos prova que estas coisas não trazem a satisfação que precisamos para desfrutarmos do real sentido da vida. Ele destrói os mitos pregados nesse mundo, nesse texto, meus irmãos. Ele mostra que aquilo que achamos bom, agradável, divertido e até excitante e estimulante é algo oco, vazio e sem sentido. O verdadeiro valor da vida, o seu propósito, não estão nessas coisas. Não está na riqueza, não está na fama, não está no prazer. O mundo tentará você, principalmente os jovens, com isso. O mundo lhe tentará com prazeres, o mundo lhe tentará com riquezas, o mundo lhe tentará em procura de fama. Mas nesse texto, o Espírito Santo nos diz que isso não é o sentido nem o valor da vida. O verdadeiro valor da vida e seu propósito não estão nessas coisas. Se o valor da vida é isso, meus irmãos, então não há uma verdadeira alegria, porque Salomão deixou isso claro para nós. Não há um verdadeiro prazer para os homens debaixo do sol em suas realizações e buscas pessoais. E olhe que Salomão chegou onde nós nem pensamos em chegar. De fato, meus irmãos, esse é um texto que tira o tapete debaixo dos nossos pés. Ele tira o chão de debaixo dos nossos pés. Ele tira qualquer esperança que nós tenhamos nas coisas deste mundo. Talvez você se pergunte: mas irmão Elton, então é isso? A nossa vida aqui nessa terra vai ser sempre assim? Frustrante, sem termos um verdadeiro sentido? É isso que o Senhor está dizendo? Estamos submetidos a uma vida frustrante e desesperante durante todos os nossos dias? Não existe uma razão verdadeira para a vida dos homens debaixo do sol? É isso que o Senhor está nos ensinando hoje? Não existe, então, uma satisfatória resposta para a pergunta do versículo 3: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Não existe uma resposta satisfatória sobre qual a melhor forma que os filhos dos homens têm que fazer para viverem os poucos dias debaixo desse sol, desta terra. A vida é assim mesmo, sem esperança? Talvez esses sejam os seus questionamentos. Mas a resposta, irmãos, da palavra de Deus é não, e um não bem grande. Existe sim uma esperança. Vocês se lembram que no início eu falei sobre estarmos destinados a um ciclo de vida e morte depois de pecado, não lembram disso? Depois da queda dos nossos primeiros pais, irmãos, esta tem sido a realidade de todos os homens. Nascer e morrer, eu falei isso no início.
Sua vida é uma verdadeira vaidade, é um sopro, passa voando. Nós somos como a erva do campo que surge hoje e amanhã está murcha, como diz o Salmo 90. Bem, isso por si só já é algo desesperador, porque nós todos nascemos e vamos morrer rapidamente. Mas lembrem, meus amados irmãos, lembrem-se que é nesse contexto que Salomão está fazendo sua investigação. Ele está buscando mostrar que nas coisas desta vida rápida que temos debaixo do sol, nessa vida, neste mundo caído, esta é a realidade dominante. Neste mundo caído, não existe felicidade permanente. Pode existir, de fato existe, momentos de felicidade, mas são momentos insignificantes em relação a toda a nossa vida. Não existe nada que se possa dizer: ah, sim, isso é bom, eu encontrei nisso a verdadeira razão e objetivo da minha vida, eu encontrei a verdadeira satisfação de viver. Nas coisas dessa terra? Não. Agora, você não pode esquecer que Salomão está fazendo a sua investigação e busca pelo sentido da vida debaixo do sol. E como um homem, logicamente, ele está limitado ao seu mundo e ao seu tempo. Mas devemos lembrar, irmãos, que ele está transmitindo a verdade que experimentou sobre a inspiração do Espírito Santo. De modo que Deus está usando as experiências e as buscas pelo verdadeiro sentido da vida para nos instruir que neste mundo debaixo da maldição do pecado, nesse mundo debaixo do sol, nós não podemos encontrar o que procuramos, o que Salomão procurou. Aqui o que perdura é nascer e morrer, e entre essa realidade, nascer e morrer, alguns momentos alegres, não duradouros. É como se a vida aqui fosse uma caixa onde tudo se finaliza de modo tão desprovido de razão e de prazer. Então, irmãos, com essa realidade, o Senhor, Ele quer nos instruir de algo que é simplesmente fantástico. O Senhor quer que nós tiremos os olhos desse mundo, porque já está mais do que claro e bem enfatizado que nessas coisas não existe prazer. Mas Ele quer, então, se não existe prazer nessa vida debaixo do sol, Ele quer que nós então levantemos os nossos olhos para acima do sol, para encontrarmos acima do sol a verdadeira razão da vida. Ele quer nos instruir que o propósito da vida não pode ser encontrado em nenhuma dessas coisas boas desse mundo. Todas as coisas que chamamos de bens nessa vida, a saúde, a riqueza, as posses, os prazeres sexuais, as posições, as honras, os prestígios, todas essas coisas são a causa de frustrações e geram infindáveis desapontamentos. São coisas boas em si mesmas, mas elas mesmas são insuficientes para preencher os nossos anseios nessa vida. Mas acima do sol, não. Acima do sol, meus irmãos, há esperança. Em cima do sol, no céu, existe esperança, porque lá, acima do sol, está o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele mesmo que desceu até embaixo do sol para nos trazer esperança. Ele veio ao nosso mundo sem esperança, para, por meio de sua morte e ressurreição, nos tirar desse cativeiro de corrupção e de vaidade desta vida sem esperança. Ele veio para nos ensinar que o que realmente precisamos para termos o verdadeiro sentido da vida não pode ser encontrado aqui, pois se encontra somente nele, no soberano Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nele, meus irmãos, nós podemos encontrar a verdadeira satisfação, o verdadeiro significado e propósito para as nossas vidas. Então, meus irmãos, vós jovens, quando vocês forem tentados a buscar nas coisas deste mundo o sentido da sua vida, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de como ele foi tentado por todos os prazeres desta vida que Salomão já nos mostrou. Lembre-se de como o próprio Satanás o tentou no deserto, quando lhe ofereceu os prazeres desse mundo, as suas glórias, bem como as coisas básicas da vida. Em Mateus 4 você encontra esse relato. Jesus tinha, por assim dizer, mais direito do que Salomão para viver em glórias e luxo, afinal ele é o Senhor de toda a criação. Então, se alguém merecia se entregar aos prazeres dessa vida, era Jesus, né?
tudo era dele, ele é o rei da criação, o Senhor do céu e da terra. Mas, no entanto, meus amados irmãos, por causa da nossa salvação, Jesus, ele resistiu aos prazeres desta vida, e em vez disso, ele se entregou a uma vida de abnegação e de autossacrifício. Ele percorreu o caminho do sofrimento por nós, obedecendo plenamente à lei de Deus, e morreu uma morte amaldiçoada no Calvário, na cruz. Mas agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sentado à direita do Pai. A sua obra salvadora foi realizada, e ele vem ante nós nesta vida e nos diz: em mim, e somente em mim, você encontrará a satisfação e a alegria e o prazer que sua alma precisa para viver. Portanto, meus amados irmãos, não vamos amar o mundo, não vamos viver para os seus prazeres, vamos usar os dons de Deus, que Deus nos deu com moderação, com gratidão e para a sua glória. Não vamos fazer das coisas passageiras desta vida o nosso poço de satisfação e alegria. Não, meus irmãos. Em vez disso, vamos lembrar que o nosso Deus, no céu, enviou seu Filho para este mundo, para ser o nosso Salvador. Somente nele nós encontramos tudo o que precisamos para nossos corpos e nossas almas. Lembre-se que foi para nos dar a verdadeira satisfação e sentido da vida que ele veio a esse mundo caído, trazendo a nossa libertação da corrupção que por natureza nós estamos inseridos nela depois da queda. Agora, irmãos, todos que confiam nesse Cristo bendito, que veio de cima do céu para debaixo do sol, todos que confiam nesse Cristo bendito, eles podem experimentar esperança e desfrutar da verdadeira alegria, uma alegria eterna, que já está presente em seus corações pelo Espírito que neles habita. Então, meus irmãos, para a investigação sobre qual seria o melhor que os filhos dos homens fizessem na sua curta vida debaixo do sol, a resposta é: olhe para cima, olhe para além de você mesmo, olhe para Cristo, o bendito Filho de Deus, que desceu de cima do céu para lhe dar a salvação, para lhe libertar do cativeiro da vaidade que governa este mundo caído debaixo do sol. Sirva a esse Cristo, ame esse Cristo, tema a esse Cristo, seja Ele a fonte de tua vida e de tua alegria. Ele, somente Ele. Que o Senhor vos abençoe. Amém.